Olá, cidadãos do reino, Jadson Belmiro falando. Estamos estreando mais um quadro chamado Podcast Raiz. Neste quadro, vamos trazer as curiosidades, termos e ideologias dos nossos dias e levá-los à luz da Bíblia. Hoje, vamos conversar um pouco sobre a cultura do cancelamento. Este termo cultura do cancelamento foi cunhado pelo dicionário inglês australiano em 2019 e de lá para cá vem fortalecendo na internet. Mas o que esse termo representa? A cultura do cancelamento representa em sua totalidade a expressão do ignorar uma pessoa em tudo que essa pessoa produz, argumenta ou expõe. É uma espécie de exclusão sociodigital. Quando a pessoa comete um erro grave, ou não tão grave assim, ou até mesmo uma suposição que tenha cometido algo, esse algo errado, ou não, pode vir de curtidas em um perfil onde os fãs não aprovam uma postagem política, uma fala errada ou contraditória, ou ser contrário a uma ideologia ou ser contrário a opiniões de movimentos minoritários. O cancelamento é nada mais, nada menos que o direcionamento de ódio a uma pessoa ou grupo. Uma espécie de julgamento coletivo, onde cada um deve dar sua pedrada na intensidade e força que achar necessário, se apropriando da justificativa de uma dita justiça social, mesmo que o judiciário não tenha julgado, parecendo de uma forma não física, mas correndo o risco de vir às vias de fato, a ideia de fazer justiça com as próprias mãos. A cultura do cancelamento é uma espécie de linchamento sócio-virtual, argumentando ser em nome dos valores morais, das ideologias e das minorias. O pior disso tudo é que muitos acham isso o máximo. Uns partem para agressão escrita, fazendo do mouse uma arma, se escondendo muitas vezes por trás de um teclado ou a tela de um computador, achando-se acima da lei. Outros acham as atitudes que envolvem o cancelamento algo engraçado, digno de compartilhamento aberto e posts em suas mídias sociais. Ainda mais desumano nessa cultura é o ato de execrar publicamente uma pessoa. Não importando se a pessoa que dependam da cancela, por exemplo, esposa, marido, pais, filhos, funcionário, etc. Outro fato interessante, negativamente, dessa cultura é o fato que o erro ou suposto erro, alvo do cancelamento, não depende de quando ocorreu. Mesmo que o ato tenha ocorrido em sua infância e o cancelado já sendo adulto e arrependido, o erro continua fazendo um condenado. Uma espécie de sentença social perpétua, pois essa cultura expõe tudo em qualquer parte da linha do tempo da vida do exposto. Assim, com a internet, nada é esquecido. Quero contar 2 casos aqui para você que está nos ouvindo. O primeiro é o caso de Justine Seco, ex-diretora de uma grande multinacional americana. Indo para uma viagem à África, posta em seu Twitter, antes de embarcar no avião, a seguinte frase infeliz: "Espero não contrair AIDS". Justine não imaginou que essa frase fosse o estopim da dinamite que implodiria sua vida. Durante o trajeto do voo, a frase viralizou na internet, gerando manifestações de ódio e indignação. Resumo da ópera: Justine foi execrada, demitida e acusada pela própria família de desonra. O segundo personagem é o músico brasileiro Gustavito, acusado infundamente por um crime. Os agentes da cultura do cancelamento detonou sua vida, seus shows, seus patrocínios e, por fim, o afundou numa depressão profunda. Anos depois, após a justiça julgar o caso Gustavito
ele foi inocentado. E sua acusadora foi condenada por injúria, difamação e calúnia. Mas a verdadeira justiça veio tarde demais. O linchamento da cultura do cancelamento já o havia sentenciado a uma vida destruída sem a devida defesa. 2 casos, 2 fatos, 2 atitudes com o mesmo julgamento: cancelados. Recentemente tivemos outros casos, como o do Monark do Flow Podcast. Após um comentário infeliz sobre o nazismo, o caso do jornalista da Jovem Pan, Adrilles Jorge, ou até do pastor John Piper. O interessante disso tudo é que há uma regrinha, algo politicamente correto, onde o cancelado precisa vir a público se explicar sobre o erro e pedir perdão, mas mesmo após isso, o cancelamento não é cancelado. Então, após tudo isso que falamos e pensamos, até surge uma pergunta: quando é que uma determinada pessoa ou grupo serão cancelados? Mas talvez nos dias atuais deveremos fazê-la da seguinte forma: quando eles serão cancelados? Já que todos nós corremos esse risco. Corremos o risco até de nossas palavras aqui verbalizadas virem algo de cancelamento e seja infundadamente mais uma nessa estatística. Quero acreditar que não, mas sim que eu desfrute da minha liberdade de livre expressão num país democrático. Após tudo isso que já meditamos sobre a cultura do cancelamento, é necessário conduzi-los à fonte da verdade absoluta, a Bíblia, palavra verbal e plenária de Deus. Em João capítulo 8, versos de 1 a 11, temos uma cena bíblica memorável, onde vemos os escribas, os fariseus, a mulher apanhada em adultério e Jesus. Os líderes judaicos questionam sobre aplicar a pena de apedrejamento, um linchamento público que deveria acontecer pela lei. Mas Jesus, abaixando e escrevendo no chão, diz a célebre frase que ecoa no túnel do tempo e chega-nos nos dias dessa cultura do cancelar, que é: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Os agentes da cultura do cancelamento são como os escribas e fariseus, que acusam, tentam destruir, anular a vida das pessoas simbolizadas aqui pela mulher que errou, mas não levam a público o segundo sujeito do adultério, o homem que com ela adulterava, já que ela foi pega no ato. Jesus nos dá um grande exemplo de como lidar com esses canceladores atuais, que mesmo após um reconhecimento do erro por parte do cancelado, não exercem a prática do 70 vezes 7. Olhando para o outro prisma, aqui talvez cometendo um anacronismo, colocar Jesus numa cena de cultura de cancelamento. Ele mesmo sofreu inúmeras injúrias e calúnias, sendo a todo momento sofrendo tentativas de cancelamento em seu tempo aqui na Terra. A cruz não foi um cancelamento, mas um ato de perdão e continuação de vida. É necessário reviver a cultura do perdão e cancelar a cultura do cancelamento. Esse foi o nosso podcast Raiz e até o próximo. Se você gostou do nosso bate-papo, deixe seu like, compartilhe para mostrar ao YouTube que esse conteúdo é relevante. E se você não for inscrito, não me cancele. Se inscreva no canal e ative o sininho para ouvir os próximos. Ah, e deixa eu te pedir outro favor. Deixa seu comentário sobre o que achou e qual o tema que você gostaria de ouvir aqui. Teoculture, vivendo e manifestando a cultura dos céus na terra, pela vontade de Deus.